Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero falar com os irmãos nessa noite um pouquinho sobre uma mensagem que tem por título Condições de uma Promessa. Quando eu me deparo com o texto dessa noite, é um texto muito conhecido nosso, nós vemos aqui duas coisas muito essenciais: promessa e condição. Esse texto nos traz uma promessa, mas também nos traz a condição para recebermos uma promessa. E é diante disso que nós estamos nesse versículo. Você que está me ouvindo, certamente você já deve ter ouvido alguém falar, ou já viu num filme, ou algo assim, sobre testamento, não é verdade? E testamento, que algumas vezes é até mesmo confundido com herança, e não são a mesma coisa, apesar que possuem ligação um com o outro, mas no fundo são coisas diferentes. Nós cristãos costumamos até mesmo a dizer que nós somos herdeiros das promessas. Quantas músicas você já viu falando sobre isso? Quantas vezes talvez você já ouviu mensagens dizendo isso, que você é um herdeiro das promessas? Quantas vezes talvez até você mesmo disse por aí: eu sou um herdeiro das promessas? Pois bem, isso é uma realidade. É uma verdade bíblica? É. Mas presta atenção no que eu quero dizer para você agora. Tem um negócio nisso tudo que chama muito a minha atenção, e hoje eu conversava um pouquinho com a minha esposa sobre essa reflexão que nós vamos fazer agora. Inclusive, ela me deu a ideia de estar trazendo esse tema para vocês nessa noite. Mas eu falava com ela que no Código Civil brasileiro, eu acho um negócio muito legal que existe ali dentro, que é o fato de que eu posso deixar para você, por exemplo, para você que está me ouvindo, os meus bens depois da minha morte. Mesmo que você não seja o meu herdeiro, né? Você não é, talvez, né? Porque eles também estão me ouvindo, mas fora meu pai, minha mãe, minha esposa, vocês não são meus herdeiros, são minhas ovelhas, são meus amigos, talvez você nem me conheça, não é? Mas, além dos meus herdeiros, né, que eu tenho por natureza, pelo simples fato de eu existir, eu posso deixar os meus bens, pelo menos uma parte deles, para você, depois que eu morrer. Isso na forma de um testamento, né? E nós podemos chamar isso também de legado. Mas na linguagem popular, nós acabamos chamando de herança, né? E talvez por isso nós também temos muito forte essa palavra no meio cristão. Mas o que eu acho muito legal no Código Civil brasileiro, falando de testamento, que eu posso deixar uma parte dos meus bens para você que está me ouvindo, você que talvez não tem direito, por lei, de receber os meus bens, e aí eu escolho você e eu deixo alguma coisa para você lá no meu testamento. Mas o que eu acho legal é que eu posso deixar uma condição para você ter direito a essa coisa que eu estou prometendo para você. Então eu prometo deixar no meu testamento, eu prometo deixar alguma coisa para você, mas eu coloco uma condição. Olha, se fulano fizer isso, esse meu bem vai ficar para ele. Se ele não fizer, ele não terá direito. E quando eu leio esse versículo, eu sempre lembro disso. E hoje eu estava em casa e a minha esposa ela falou comigo: olha, eu ouvi uma música que falava sobre 2 Crônicas 7,14 e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Há uma promessa de Deus nesse texto, mas há também condições. E aí, automaticamente, essa questão testamentária veio na minha mente
E aí nós começamos a conversar um pouquinho sobre isso e culminamos aqui, nessa mensagem que você está ouvindo nessa noite. Eu entendo que nós estamos aqui nesse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diante de uma promessa de Deus, quase um testamento, olhando de um modo espiritual. E aqui ele diz exatamente o que ele quer deixar para nós. No testamento você fala o que você vai deixar e para quem. E aqui ele está dizendo o que ele vai deixar para nós. E ele está dizendo cura. Ele está nos prometendo que sarará a nossa terra. E cá para nós, se você teve paciência de estar me ouvindo até agora dentro dessa introdução tão jurídica, não é? Como nós estamos precisando de cura, não é verdade? Como nós precisamos disso. Contudo, eu não posso deixar de perceber no texto que há também algumas condições impostas por Deus para recebermos essa promessa. Não é fácil assim não. Deus ele está prometendo curar a nossa terra? Está, mas ele também está deixando algumas condições para isso. Então vem comigo para o texto. Vamos dar uma olhada nesse texto mais profundamente. Primeiro, falando de testamento, como nós falamos, eu disse que o testamento ele é muito específico. Eu posso escolher você que está me ouvindo aí do outro lado da tela e dizer, olha, eu quero deixar o meu relógio para fulano. E aqui nós vemos no nosso testamento, falando de um modo simbólico, que Deus é muito claro em para quem ele quer deixar a sua promessa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, na parte A, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está sendo claro de que essa promessa contida aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, que nós tanto recitamos, que nós tanto gostamos, que nós tanto conhecemos, é uma promessa, mas, primeiro, exclusiva para o povo de Deus. Essa não é uma promessa para aqueles que não querem saber de Deus. Essa não é uma promessa para aqueles que enxovalham o nome de Deus. Essa não é uma promessa para aqueles que vivem no paganismo. Mas essa é uma promessa específica, testamentária. Deus está escolhendo para quem está deixando essa promessa. E ele diz, é para o meu povo. E quem é o povo do Senhor? O povo que se chama pelo meu nome. E assim, estes somos nós cristãos, nós que nos reconhecemos por meio do nome de Cristo, nós que o servimos e que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso único Deus, nós somos então naturalizados como integrantes de um povo conhecido como povo de Deus. Então olha a notícia boa dessa reflexão dessa noite. Essa promessa de cura para a nossa terra é uma promessa para você que está me ouvindo. Essa é uma promessa para mim, essa é uma promessa para você, porque nós somos chamados de povo de Deus. Nós somos os servos do Senhor e aqui há uma promessa de herança para nós. Amém? E como isso traz conforto no nosso coração nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas seguindo dentro do texto, como nós vimos anteriormente, aqui então está direcionado o testamento. Deus ele deixa essa promessa de herança para mim e para você que somos o povo dele. Mas agora, aquilo que eu disse para vocês que eu acho engraçado dentro do direito sucessório, do direito de herança, Deus ele deixa condições. Ele diz, olha, essa aqui é uma promessa para o meu povo e o meu povo vai poder tomar posse dessas promessas, desde que o meu povo cumpra algumas das minhas condições. E aqui dá seguimento no texto dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós, se humilhar e orar e buscar a minha face. Só aqui, meus irmãos, nós já vemos 3 condições. Humilhação, algo tão difícil para os dias de hoje, não é verdade? Tempos de soberba, tempos onde os homens querem viver, inclusive aqueles que se dizem cristãos,
em uma vida totalmente independente de Deus, sem se importar com os seus preceitos, o Senhor ele diz, olha, eu vou sarar a terra de vocês, diante de tudo aquilo que vocês viverão de ruim, mas tem que haver humilhação diante de mim. E o que é essa humilhação diante do Senhor? É nós nos diminuirmos e reconhecermos que o Senhor ele é o governador das nossas vidas. E orar. E como nós estamos fazendo isso, não é verdade? Recentemente, no último domingo, o Brasil esteve aí fazendo um jejum pelo tempo que nós estamos vivendo. Eu não vou entrar em méritos políticos, confesso para vocês que eu não participei desse jejum no domingo, não por motivos políticos nem religiosos, mas simplesmente não participei, não fiz esse voto com Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o povo tem orado. E como nós temos falado desde o começo dos nossos primeiros encontros virtuais, uma crisezinha é tão boa, não é? Uma crisezinha nos empurra para os braços de Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, temos cristãos orando por toda parte por aquilo que nós estamos vivendo. E tem muitos não cristãos orando também, porque já estamos sentindo o peso desses dias difíceis que nós estamos vivendo. E buscar a minha face é outra condição. É buscar o Senhor, porque somente o Senhor pode nos tirar dessa condição que nós estamos vivendo tão difícil, de crise mundial, somente o Senhor. Então o Senhor ele coloca condições. Eu vou sarar a terra de vocês, mas humilhação é necessária, oração é necessária e me buscar. Não adianta buscar outra coisa, não adianta buscar outros deuses, não adianta buscar pessoas, não adianta buscar recursos. Me busque, que eu sararei a sua terra. Mas ele não para por aí. Ele coloca mais condições para nós podermos desfrutar dessa promessa. E ele diz ainda na sequência do texto, o povo que se chama pelo meu nome vai orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha, meus irmãos, o texto aqui ele dá meio que um tapa na nossa cara, nos chama para a realidade. O texto está nos mostrando que se nós precisamos nos converter do nosso mau caminho para Deus sarar a nossa terra, é porque nós somos servos de Deus, somos seu povo, somos reconhecidos aqui nesse testamento, como nós estamos falando, mas nós não temos andado nos caminhos do Senhor, porque só pode se converter aquele que não está no caminho. Então há aqui um desafio do Senhor, olha, se converta dos seus maus caminhos. E como a igreja hoje, como nós cristãos hoje, realmente precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos mudar radicalmente, meus irmãos, muita coisa ligada à forma como nós cultuamos, a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós somos cristãos, mas nós estamos andando por caminhos estranhos, por caminhos esquisitos. O cristianismo vivido nesse tempo, no século 21, agora 2020, tem sido um cristianismo esquisito, estranho, onde muitas vezes as pessoas não nos reconhecem como cristãos. Então, se você, assim como eu, está orando e desejando que Deus ele sare a nossa terra nesse tempo, que essa promessa se cumpra sobre a nossa vida, que nós possamos lançar mão dessa promessa do Senhor, precisamos nos converter dos nossos caminhos. Ou como foi parafraseado mais nos livros apocalípticos, precisamos voltar ao nosso primeiro amor, voltar a essência do Evangelho. E aí nós fazemos a nossa parte e Deus ele começa a fazer a parte dele. Deus ele está disposto a nos perdoar sempre, mas ele não nos perdoa se não há arrependimento. E essa é uma das condições para Deus estar agindo no nosso meio. É necessário que haja arrependimento, principalmente da igreja, no modo como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, uma vida com pouco amor, uma vida com pouca devoção, uma vida com pouca santidade. Nós sabemos que isso é um fato no nosso meio, e isso vem desde o pastor até a ovelha, enfim, está em todos os cantos dentro do cristianismo. Nós precisamos e estamos sendo sacudidos pelo Senhor
para darmos uma guinada na nossa vida, para podermos ser legitimados, então, como possuidores do direito de recebermos essa promessa do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vejo muitas pessoas dizendo que Deus ele tem nos prometido muita coisa. Que Deus ele tem nos prometido, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, que Ele vai nos livrar disso, que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer aquilo, que Deus está falando. Olha, o que Deus tinha que falar, Ele já falou. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, esqueça um pouco essas profetadas que nós ouvimos por aí. Porque aquilo que precisava ser profetizado já foi profetizado. Aquilo que precisava nos ser prometido já foi prometido. E está fechado aqui dentro dessa palavra que nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas o que eu vejo aqui é que há promessas de Deus de que Ele quer nos livrar de tudo isso. Há promessas, mas há também condições. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós não podemos apagar isso da nossa mente. Meus irmãos, agora quando você lê esse texto, você sempre vai se lembrar de mim e você sempre vai se lembrar de uma maneira chata, né? Você vai pensar lá no Código Civil, que é uma coisa que talvez você nem goste. Você vai pensar assim, há promessa, há um testamento de Deus para mim, mas Deus colocou algumas condições para que eu possa herdar essas promessas. E eu acredito, meus irmãos, que o que nós estamos vivendo hoje, tantos problemas, tantas coisas, crise na economia, crise na saúde, fome, violência. Agora, essa semana, você deve ter percebido, não quero dizer que isso tem alguma ligação, mas isso mexe com a gente. Sons que estão sendo ouvidos no céu, no mundo inteiro, né? Se você está assistindo o jornal, você deve ter visto alguma coisa por isso aí. Isso mexe com a gente começa a pensar, peraí, as coisas estão muito estranhas. Eu tenho brincado nas nossas últimas reflexões, não é? Que 2020 está um ano esquisito. Nós já vimos aí pandemia, nuvens de gafanhoto. E agora, meus irmãos, meteoro, né? Agora em abril, dia 29, está passando aqui pertinho do nosso planeta, né? Pertinho em dimensões astronômicas. E agora, meus irmãos, essa semana estão ouvindo barulho no céu. Dá uma pesquisada no Google, olha aí no jornal que você vai ver. Não é mentira, não é fake news, não é? Estão ouvindo. Institutos como a NASA, tantos órgãos estão tentando entender o que é e ainda não sabem muito bem o que está acontecendo. Mas, poxa, pode ser que não tenha ligação com nada bíblico, mas nos faz pensar, as coisas estão muito estranhas. E eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma vida tão distante de Deus, o ser humano está vivendo uma vida tão esquisita que uma hora a conta chega. E agora a conta chegou. E infelizmente a conta está chegando na nossa geração. Deus ele é paciente. Deus ele leva as coisas na tranquilidade. Mas chega uma hora que a sua paciência chega ao fim. E a conta chega. E para nós nos livrarmos dessa conta, há algumas condições, como nós vimos aqui nessa noite. Pastor, mas Deus não vai nos punir, Deus não é mau. Olha, meus irmãos, a conta chegou para o povo no deserto. Se você conhece a história do povo de Israel, você sabe que o povo começou a desafiar Deus e Moisés por muito tempo, até que a conta chegou. Na hora que a conta chegou, o chão abriu e engoliu todo mundo, sem conversa, sem mimimi. Nós vemos que aquele povo lá de Sodoma levava uma vida tão depravada que eles queriam estuprar até mesmo anjos. E chegou uma hora que a conta chegou. E olha para mim, eles nem viram o que os acertaram. Eles nem sabem por que eles morreram. Tudo explodiu, pegou fogo, caiu meteoro, não sei o que caiu do céu, pedra pegando fogo. A Bíblia não explica muito bem. Mas eles nem viram por o que eles foram atingidos. A conta chegou. Geração de Noé, que a Bíblia nos fala tanto e que nós temos até ministrado aqui nos últimos dias, ficaram debochando e viviam uma vida completamente depravada. A Bíblia deixa isso muito claro. Viviam como se fossem independentes de Deus. O que aconteceu? A conta chegou. E eles só prestaram atenção nisso quando as águas do dilúvio subiram.
e aí já era tarde demais. E talvez a conta está chegando para nós e nós não estamos nos dando por percebidos, nós não estamos percebendo isso. A conta está chegando, os dias estão estranhos, coisas esquisitas estão acontecendo. Há promessas de Deus de que nós podemos ser livres disso tudo que está acontecendo, mas há também condições. E nós precisamos nos enquadrar nessas condições. E quando nós fazemos isso, o que acontece? O versículo continua. Então eu os ouvirei do céu. Lá em Isaías nos diz que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. E nós vemos aqui nessa noite, nós vimos nessa noite que os nossos pecados podem estar nos levando a vivermos tanta coisa ruim. Mas há uma promessa do Senhor que quando nós atendemos as condições que nós vimos aqui nessa noite, quando nós atendemos essas condições, os pecados que fazem separação entre nós e o Senhor são apagados. E aí eu os ouvirei do céu. E finalmente, atendidas todas as condições desse testamento do Senhor, nós nos tornamos aptos, legítimos, para tomarmos posse desse direito nosso, que é a promessa de Deus, que é o legado que o Senhor deixa para nós. E no final desse texto ele diz, e sararei a sua terra. E é isso que nós queremos, e é isso que nós precisamos, alcançar a cura da nossa terra. Mas como eu disse no começo, essa é uma promessa para uma pessoa específica, e essa pessoa é o povo de Deus. Essa pessoa somos nós. Então, mais do que nunca, concluindo essa reflexão, nós precisamos entender que estamos diante de uma promessa com condições. Diante de tudo isso que você está vendo aí fora, de pandemia, de medo de coronavírus, de ameaça de meteoro, e tanta coisa, e sons no céu, e desespero e medo, as pessoas estão com medo do futuro. Há promessas, mas há condições. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite é a seguinte: se tais condições não forem atendidas, o que será de nós? Será que isso não te assusta? Isso me assusta um pouco. O que será de nós? Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos atender essas condições que a Bíblia nos ensina, nesse texto que nós lemos aqui nessa noite. E além de atendermos essas condições, precisamos procurar levar o resto do mundo a fazer isso também. E aí o Senhor vai nos ouvir e vai nos perdoar e sarará a nossa terra. Certamente é tempo para isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento, eu convido você a ouvir esse louvor e após esse louvor, nós voltaremos com a oração final do nosso encontro dessa noite. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés
das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Conseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Conseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela palavra que vem ao nosso coração. Porque nós sabemos que é uma palavra que não volta vazia, mas é uma palavra de despertamento para nós nesse tempo, nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Cuida de nós, cuida do seu povo, cuida da sua gente. Que nós possamos realmente cumprir as condições, ó Deus, que a sua palavra coloca diante de nós, para que nós possamos tomar posse dessa promessa e que tão logo nós possamos ver a nossa terra sarada pelo Senhor, livre de tudo isso que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Obrigado, ó Pai, porque essa promessa é uma promessa para nós
povo do Senhor, santos do Senhor, chamados pelo Senhor, louvado seja o seu nome. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então não se esqueça, há uma promessa de Deus para a nossa vida e essa promessa, ela traz algumas condições. Certamente, cumprindo nós essas condições, tomaremos posse de tão bela e boa promessa. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra com seu amigo, com seu irmão, com seu vizinho. Vamos fazer a palavra de Deus chegar ao máximo de pessoas que nós pudermos. Como você viu no final dessa reflexão, o que nós precisamos fazer é atender essas condições e levar o máximo de pessoas possíveis a atenderem essas condições também, para que o Senhor sare a nossa terra. E no mais, que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem, compartilhe com um amigo, deixe um joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e você sempre será avisado quando uma nova mensagem for postada aqui. No mais, que Deus te abençoe. Nós nos vemos agora no domingo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Até lá, em nome de Jesus.